Eu quero aqui já agradecer a oportunidade, né, me dada pelo irmão Wilson. Deus abençoe, viu, Wilson? E pela graça do Senhor nós estamos aqui. Eu tenho certeza que esta palavra falará comigo, falará com você, em nome de Jesus. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Uma pergunta de Tomé. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus Cristo. Irmãos, nesta noite, nós queremos fazer uma reflexão aqui nesta palavra. E estou feliz, né? É um culto sob a direção dos jovens. A palavra de Deus diz que os jovens são fortes. É isso mesmo? Jovens são fortes? Dê um glória a Deus aí. Amém? E que a palavra de Deus está em vós. Está? Amém ou não? Eu vos escrevi, jovens, porque vós sois fortes e a palavra de Deus está em vós. Amém? É o que a palavra do Senhor diz. Então, irmãos, eu quero falar nesta noite sobre este caminho, a verdade e a vida. É um texto bastante conhecido pela igreja, né? Nós já ouvimos e vimos bastante pregação neste versículo, mas o Senhor colocou este versículo no meu coração para trazer à igreja essa noite. Ela não só falará, o Senhor não só falará aos jovens como a mim e a todos aqui, apesar que todos nós somos jovens na presença do Senhor. E eu quero começar falando aqui que a nossa salvação, ela está em Jesus. E que Jesus é o único caminho que leva a Deus. A palavra do Senhor diz que em nenhum outro há salvação. Conforme escreveu Lucas no livro de Atos. E em nenhum outro há salvação. Então, irmãos, só há um caminho que leva à salvação. E para isso, eu, você, nós precisamos crer nisso. Não adianta eu falar que eu sou crente, que eu sou evangélico, que eu sirvo a Deus, se eu não crer nessa palavra. Se eu não ter fé para dizer, eu creio em Jesus e Ele é o único caminho que leva à salvação. E isso nós não somos obrigados a servir a Jesus. Jovens, nós não somos, vocês não são obrigados a servir a Jesus. Jesus não obriga ninguém, o Senhor, Ele não obriga ninguém a servi-lo. Sabe por quê? Ele disse assim lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então eu entendo que se você está aqui nesta noite, foi porque você escolheu servir a Jesus. Primeiro, Ele te escolheu. É um plano, é um projeto de Deus de salvação para todos. O Senhor, Ele não quer que nenhum se perca. O plano de salvação é para todos. Mas eu e você temos que nos posicionar.
Eu e você, nós temos que escolher, nós temos que decidir a servir ou não a Deus. E a palavra do Senhor diz que esta cruz, ela deve ser tomada diariamente. Dia após dia nós estamos carregando esta cruz. Dia após dia. Nós precisamos nos santificar. Dia após dia nós precisamos negar a nós mesmos, negar as nossas vontades. Então, seguir esse caminho requer uma posição minha e sua. Tem pessoas que estão na igreja, mas não sabem por que está aqui ainda. Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos prestar um culto. Um culto o quê? Racional. Culto racional, irmãos, é entender por que eu estou aqui. Qual foi a obra de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. Então, jovem, para servir a Deus, há uma implicação de escolha. De escolha. E Satanás, o pecado e o mundo têm tentado embaralhar tudo neste mundo para dificultar essa escolha, para atrapalhar, para fazer com que o jovem, com aquele que está no mundo, tome uma decisão de servir a Deus. E a palavra de Deus a qual eu creio, porque Jesus é o único caminho. Para começar, ele é o Filho de Deus. Eu preciso acreditar que ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias prometido. Ele é a porta que nós devemos entrar para chegar ao céu, para chegar ao Pai. E essa porta, a palavra de Deus diz que ela é estreita. E por ela ser estreita, muitos não a encontram. Muitos não encontram essa porta porque ela é estreita. Mas o caminho largo, infelizmente, a palavra de Deus diz que muitos têm entrado por ela. Aquele caminho largo, com grandes pratos aparentes bons pratos. E muitos são os que entram por ela. Então, seguir a Jesus é um ato de vontade. É uma escolha nossa. Só que para seguir a Jesus, se você decidiu a seguir a Jesus de verdade, a seguir esse caminho esse que nós, pais, devemos ensinar desde criança, Ensina no caminho. Como é que é? Ensina no caminho, Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela envelhecer, nunca afastará dele. É deste caminho que eu estou falando. É deste caminho que a palavra do Senhor está falando. É ensinar no caminho. Pai e mãe, você tem a responsabilidade de ensinar o seu filho no caminho. O caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Não há outro caminho. Em nenhum outro há salvação, somente em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Ninguém vai ao Pai se não passar por essa porta. E hoje nós vivemos momentos tão difíceis. Como eu disse aqui, o diabo, o mundo, o pecado tem tentado embaralhar as pessoas nesta escolha. Tantas coisas ruins são apresentadas, né? Hoje é um culto sob a direção dos jovens. E quantas coisas são apresentadas, quantos caminhos estão diante dos jovens. Quantos jovens, suas vidas foram ceifadas e estão sendo ceifadas exatamente neste momento, por causa dos caminhos que escolheram.
Você já perdeu algum amigo jovem daquela época de criança, Tiago? Sem oportunidade de reconciliar-se com Deus. Um dia eu vi um vídeo que me emocionou muito. Uma irmã, eu não sei se foi no Rio de Janeiro ou em São Paulo, houve um acidente ou um tiroteio. Eu acho que é um jovem que estava ali e foi atirado. E ele estava na ânsia da morte, e uma irmã que estava passando foi ali, pegou na mão daquele jovem que estava praticando um crime, e aquela irmã orava com ele: aceita Jesus, reconcilia com o Senhor aqui agora. E ele naquela ânsia de morte, e as pessoas parecendo quando queriam crucificar Jesus e soltar Barrabás. Estava lá. Ele não merece, não prega, não fala da palavra de Deus. Ele tem que morrer. E, irmã, você tem que viver. Deus tem promessa para você. Deus tem o céu para você. Deus tem a vida eterna para você. E ali ele reconciliou. A partir do momento em que ele reconciliou com o Senhor, ele morreu. Houve tempo de ser salvo para a honra e glória do nome de Jesus. E o mundo está dizendo: não, você não vai, você não vale nada, você não presta, você é isso. E o inimigo tem te acusado, jovem, tem falado isso para você, que você não é capaz. Mas nessa noite Deus está falando: eu tenho salvação para você, eu tenho vida eterna para você. É isso, esse é o meu projeto para você, aleluias, glória a Deus. E quando eu buscava orientação do Senhor do que falar, eu não sei se foi um jornal que eu abri para ler, e ali eu vi aquela imagem do cavalo de Troia. Que todos, provavelmente todos aqui conhecem a história do cavalo de Troia, publicado pela Odisseia de Homero. E ali o Senhor me fez pensar sobre aquela história. Quando os gregos queriam penetrar aquela cidade de Troia, havia ali uma fortaleza intransponível. E ali, os gregos estrategicamente construíram um cavalo muito grande, alegando dar de presente para os troianos. Porém, dentro daquele cavalo estava o inimigo. E ali eles abriram as portas para receber aquele presente. Mas lá estava o inimigo dos troianos. E aquela fortaleza foi alcançada. E o inimigo também está com esses cavalos de Troia, na tentativa de dar para os jovens, os nossos jovens, como presente, chamado presente grego, para adentrar nessa fortaleza e destruir e abalar a fé, destruir os sonhos, destruir família. É isso que o inimigo tem preparado para os jovens. Mas vós sois fortes e a palavra de Deus está em vós. Louvado seja o nome de Jesus. E esse fenômeno está se repetindo. Nós vemos aí cavalos de Troias aí através de movimentos falsos, movimentos emergentes, de igrejas emergentes, que quer te oferecer apenas uma emoção passageira, uma emoção, um sentimento, você vai ali, sente arrepios, mas eu quero te dizer que só há um caminho, só há uma verdade, que é Jesus Cristo. E a verdade está aqui. É a única capaz de transformar o ser humano. É o leniente das almas aflitas. É a única capaz de trazer consolo. Eu tenho certeza que o Caio será um grande médico, um grande profissional. Eu tenho certeza que Deus tem esse projeto na vida dele. Eu tenho certeza que Deus usará ele para trazer cura, para diagnosticar, para receitar medicamentos, para fazer tratamentos.
Mas ele só será capaz, louvado seja o nome do Senhor, de promover uma cura de alma, se ele tiver o Espírito Santo de Deus na vida dele. A medicina não pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. Só essa palavra que liberta o homem. Louvado seja o nome de Jesus. Só a palavra é capaz de libertar o homem. Só há um caminho. Os irmãos estão entendendo? Amém? Glória a Deus. A maioria também sabe do conto da Alice, né, no País das Maravilhas. E ali, num determinado momento, ela se encontra numa encruzilhada e ela, indecisa sobre os caminhos ali, ela vê um gato e pergunta ao gato: qual é o caminho? Aí o gato pergunta para ela: para onde você quer ir? Ela: não sei. O gato responde para ela: olha, para quem não sabe que caminho seguir, qualquer caminho vale. Qualquer caminho vale. Se você não sabe que trajetória seguir, porque caminho fala de trajetória de vida. O Senhor traçou uma trajetória para nós. E quem quiser seguir a Jesus tem que se submeter a Ele. Não é do jeito nosso, não é do meu jeito, não é do seu, é do jeito de Deus. E nós, como pregadores da palavra de Deus, não podemos dourar a pílula. Facilitar, às vezes, aquilo que não é fácil. Falsificar a palavra de Deus, eu não posso. Como diz o jovem, a Bíblia é papo reto, né? A Bíblia é papo reto. A Bíblia não veio para dourar a pílula. Quando nós lemos sobre Pedro, o Senhor fala os defeitos e as qualidades de Pedro. Ela não mostra só um Pedro, o grande líder da igreja cristã, na igreja primitiva, não. O Senhor mostrou, né, as dificuldades de Pedro, mostrou. Então nós estamos aqui para falar essa verdade, a única verdade capaz de libertar o homem e trazer salvação de vida e de alma. É isso que o Senhor tem preparado para mim e para você. Amém, irmãos? E outro momento, irmãos, que nós estamos vivendo. Essa era do pensamento do pós-modernismo. E hoje foi falado isso de manhã pelo pastor João Natal. No período, né, na era de pensamento do pré-modernismo, a verdade ela se concentrava no alto clero. Era na igreja e através dos seus concílios. As pessoas, os cidadãos, não tinham acesso a essa verdade. E quando chegava essa verdade, chegava deturpada e do jeito que o alto clero queria. Na era de pensamento moderna, houve uma reforma. Martinho Lutero, ele contribuiu muito para isso. A verdade, entendeu-se que a verdade, se chegava à verdade através do estudo da Escritura, da palavra de Deus, e as pessoas começaram a ter acesso à palavra de Deus, e aí a verdade foi se descortinando. E aí houve um período dessa modernidade em que pensadores diziam que a verdade não era encontrada através do estudo da palavra de Deus, mas era encontrada na ciência. Através de testes, se chegavam à verdade. Veio o pós-modernismo, que é o momento que nós estamos vivendo agora. Aí eu acho que ficou mais complicado ainda. Porque essa era de pensamento, pastor Luiz Carlos, ela nega todas as outras. Todos os outros períodos.
Acreditam que a verdade não é encontrada em um grupo seleto de alto clero, negou o pré-modernismo. Não é encontrada em estudos teológicos, no momento moderno cristão. E não é encontrado também na ciência. O que esse pensamento prega e que dificulta muito para nós e para os jovens se decidir sobre este caminho é que a sua filosofia é que não há verdade absoluta. O pastor João Natal falou isso hoje. Essa palavra aqui, irmãos, é uma verdade absoluta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus rejeitou qualquer outro caminho para se chegar ao Pai. Ele é o único caminho, é o único caminho. Ele é a verdade e a vida. Não há outro caminho para encontrarmos salvação, é somente através de Jesus. Então, esse momento que nós estamos vivendo, desse pensamento do diabo, louvado seja o nome do Senhor, ele é totalmente incompatível com a nossa profissão de fé, com o cristianismo, com aquilo que nós acreditamos. A verdade não é absoluta. O que eles dizem é o seguinte: talvez a minha verdade não seja a sua verdade. É um momento de relatividade, tudo depende. Tudo depende. A minha verdade pode não ser a sua, irmã. Mas eu, como servo de Deus, eu acredito nesta verdade aqui. E isso pode implicar um preço você falar isso hoje. Talvez nós tenhamos que pagar um alto preço, preço de vida, mesmo ao professar isso aqui. Que esta é a única verdade. Isso vai contra o pensamento pós-modernista. Pense nisso. Começa a refletir sobre isso, jovem. Em nome de Jesus. Jesus é o único caminho, não há outro. Não há outro caminho. Amém ou amém, irmãos? Então ele é o caminho. Ele é a verdade, não há outra verdade. Ele é a única verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Já estou indo para a parte final aqui. Ele é a única verdade. Pastor Antônio Gilberto, eu gosto demais desse saudoso pastor Antônio Gilberto, que a gente aprendeu demais. Eu transcrevi, né, um textinho aqui, eu vou ler para os irmãos. Preste atenção. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Aqui na parte da verdade. Tudo que Deus tem para o homem e requer do homem, e tudo que o homem precisa saber espiritualmente da parte de Deus, quanto à sua redenção, conduta cristã e felicidade eterna, está revelado na Bíblia. Deus não tem outra revelação escrita além da Bíblia. Tudo que o homem tem que fazer é tomar o livro, a palavra de Deus, e apropriar-se dele pela fé. O autor da Bíblia é Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. E seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. O homem deve ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Não é do meu jeito e nem do seu, não, é do jeito do Senhor. Para seguir a Jesus, tem que estudar a palavra de Deus, tem que ler Bíblia. Tem que jejuar, tem que orar. Ah, mas isso é do tempo antigo? Não, isso está mais real do que nunca. Eu, você, nós somos frutos de oração, irmãos. Tem jovens que estão vivos aqui, é porque o pai, a mãe, o avô, a avó, ó, joelhão no chão.
Aleluia, glória a Deus. Eu tenho vitórias na minha vida, irmãos. Tenho certeza que muitas delas provêm da oração do meu pai e da minha mãe. Tem muitos jovens que estão dentro da igreja porque o Senhor tem livrado. É porque o Senhor tem tido misericórdia através de uma oração da sua família, do seu amigo da igreja. É oração, nós temos que pagar o preço. Se te prometer outra coisa em qualquer outro lugar aí, está errado. Está errado, é do jeito de Deus. O caminho é Jesus. Implica sim, implica suor, implica dedicação. Não é fácil. Se alguém está pregando um evangelho fácil aí, está errado. Não, é difícil, mas vale a pena. Vale a pena servir ao Senhor. Eu aconselho cada jovem aqui, tenta conversar com seu pai e com a sua mãe e ver o que Deus fez na vida do pai. Você conhece, você sabe a história do seu pai? Quem era seu pai antes de Jesus fazer uma obra na vida dele? Se não fosse Jesus na vida do seu pai e da sua mãe, onde seus pais estariam? É uma coisa interessante da gente refletir. Louvado seja o nome do Senhor. Quem era você, irmão? Eu não conheço sua história. Eu não conheço seu passado, irmão Rosemar. Eu não conheço do Tiago assim, né? Como foi a conversão do Tiago? Em que situação o Tiago se encontrava? Eu não sei. Mas eu tenho certeza que Deus fez uma grande obra na vida do Tiago. Deus foi lá e tirou ele lá do lamaçal do pecado, daquela vida perdida, e colocou hoje aqui para adorar e louvar o nome do Senhor. Onde estaria eu, onde estaria você se não fosse Jesus? Onde estaria você, jovem, se não estivesse neste culto aqui hoje? Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitos não têm essa oportunidade. Muitos estão escravos do pecado, escravos das drogas, das prostituição. Aleluia. Andando com pessoas que não convêm. Tem pais, tem famílias chorando às vezes pelos seus filhos. Tem irmãos que às vezes está dentro da igreja, mas está pensando no seu filho, na sua filha, não sabe onde está. Mas você, nós estamos aqui para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia, porque nós decidimos, porque nós escolhemos servir a esse Deus mesmo com as dificuldades, mesmo às vezes sendo incompreendidos pela sociedade, pela família. As pessoas olham a gente com um paletó de terno, né, desse jeito aqui, mas não sabe que nós estamos assim, é de gratidão a Deus. É de gratidão. Se você for lá no meu trabalho, irmão, você provavelmente não vai me ver desse jeito aqui. É uma camisa gola polo, né, uma botina, é assim. Mas quando eu venho para a casa do Senhor, eu sinto alegria de colocar de dar uma melhorada. É por tudo que o Senhor fez na minha vida. E as pessoas não sabem isso. Eu conheço pessoas que não vai na igreja, a igreja A ou B, porque as pessoas se vestem bem demais, mas eles não sabem o que o Senhor fez na minha e na nossa vida. Isso aqui é obra de Deus, irmãos. Estar no púlpito aqui, ó, você não sabe o que era a vida desses homens aqui. Você não sabe como Deus é maravilhoso. O que Deus fez na vida de cada um de nós aqui, a partir do momento em que nós levantamos a nossa mão, falou: Senhor, eu te aceito, eu quero seguir este caminho, eu quero que o Senhor seja o meu caminho, eu quero que o Senhor seja a minha verdade e a minha vida. Aleluia, glória a Deus. É momento de alegrar, é momento de alegrar. E aqui na igreja da Vila João Vaz, jovens, nós temos palavra de Deus aqui. Você não se alimenta bem se você não quiser. Aqui tem palavra de verdade, aqui tem homens e mulheres de Deus que está pregando este caminho,
que está pregando esta verdade e que está pregando sobre essa vida. Participe mais. Participe mais. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus te ama, jovem. Jesus te ama. E nós também. Não despreze o tempo, não, tá? Nós aqui de cabelos brancos já passamos por essa fase. E nós entendemos um pouco que esta fase também. Nós entendemos as dificuldades, né, pastor Rosemar? Nós já passamos por essa fase também. E nós, como nós chamamos, eu que te amo em Cristo Jesus, quero dizer para você, nunca abandone este caminho. Nunca abandone essa verdade. Nunca abandone esse projeto, como foi dito pelo pastor Elias, que Deus tem projeto para cada um de vocês. Cresça, prega a palavra de Deus, traz mais jovens. Vamos trabalhar, vamos trazer mais jovens para a igreja. Vamos levar essa salvação que nós também obtivemos pela graça e pela misericórdia a muitos que precisam. Em nome de Jesus Cristo. O meu tempo já encerrou e santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, pensa sobre isso. Amém, jovens? Vocês são fortes e a palavra de Deus está em vós.